Bom, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui de volta ao Grupo Espírita André Luiz, ainda sob esse formato, né, digital, formato online, para as nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vai nos caber, né, a reflexão do Evangelho, mas para nos prepararmos convenientemente, né, para essas reflexões, né, para que nós sejamos amparados, né, nesse esforço, né, de reflexão, de esforço, né, para se melhorar cada vez mais. É necessário que nós nos conectemos com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, para nós sermos inspirados, nós sermos intuídos, né, a uma compreensão mais aprofundada dos ensinamentos de Jesus. Então, para isso, inicialmente, vamos então fazer a nossa prece inicial. Fechando nossos olhos e pedindo, agradecendo, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e guia, agradecendo também a espiritualidade amiga, aos nossos anjos da guarda, a oportunidade da hora de reflexão sobre as palavras de vida eterna, que elas, com o auxílio dos amigos espirituais, possam calar fundo em nossos corações e possam promover essa mudança a que todos nós almejamos. Que todos nós possamos ser beneficiados, né, pelas reflexões, pelos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E que tu, Jesus, possas abençoar os nossos esforços de nos melhorarmos a cada dia um pouco mais. Possas abençoar também todos aqueles que se encontram em situação de sofrimento, que se encontram nos leitos de hospitais, nos cárceres, que todos da humanidade possam sentir sua presença e seu bálsamo divino a inundar os nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5º é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec se dedica às reflexões das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, elas vão estar de uma maneira mais compacta, elas fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está descrito de uma maneira mais compacta no Evangelho de Mateus, do capítulo 5º ao capítulo 7º. E a primeira sessão do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, tá? Só para nós nos situarmos dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento e dentro também do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante ainda ressaltar que o primeiro versículo, né, a primeira bem-aventurança, né, que Kardec utiliza, né, que Kardec escolhe para se debruçar, para refletir, não é a primeira bem-aventurança, vamos dizer, representada no Evangelho de Mateus. Kardec escolhe uma ordem própria, né, para apresentar as bem-aventuranças para nós. E é interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque nós podemos transmitir a mensagem, qualquer que ela seja, né, pelo conteúdo
e também podemos transmitir pela forma com que essa mensagem se apresenta. Então é muito interessante Kardec colocar o Bem-aventurados aflitos como o primeiro capítulo, iniciando o estudo, a reflexão das bem-aventuranças dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pesquisando um pouco sobre essa ordem, né, existem companheiros nossos, né, que chegaram à conclusão, e muito bem feliz, a conclusão muito inspirada, né, segundo a qual eles afirmam, né, que a primeira bem-aventurança seria uma espécie de referência para nós, onde nós nos situamos nesse momento. Né? Estamos, né, nesse mundo, já nessa fase final, né, de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, nessa fase transitória, a turbulência, né, a intranquilidade, a aparente confusão, né, são aspectos muito presentes, né? Daí, esses estudiosos, né, terem colocado, né, que a primeira bem-aventurança que deveria ser, né, apresentada seria a que diz respeito às aflições, né, bem-aventurados aflitos, né, que é o capítulo 5º do Evangelho. Em seguida, Kardec vai apresentar para a gente o capítulo 6º, que não é uma bem-aventurança. O capítulo 6º se intitula O Cristo Consolador. E é interessante, né? Também tem um propósito, né, de esse capítulo estar aí. Bom, então nos situamos, estamos nesse mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração. Então as aflições ainda fazem parte da nossa vida. É o nosso estado atual, vamos dizer. Cristo Consolador, esse capítulo nos aponta o consolo prometido por Cristo, ou seja, nos aponta um horizonte, né? Nos aponta um horizonte esperançoso, um horizonte feliz, vamos dizer assim, de consolo, de alívio. Daí, a partir do capítulo 7º, as outras bem-aventuranças são apresentadas. Né? Então, ponto de partida, vamos dizer assim, né, onde nós nos encontramos, o Cristo Consolador como a meta a ser atingida, né, e as demais bem-aventuranças como o caminho pelo qual devemos trilhar para chegar a essa meta que é o Cristo, né, que é a perfeição que o Cristo nos ensinou e nos incentivou a perseguir, né, nos incentivou a buscar, né? Quando ele nos diz que vós podeis fazer, né, tudo o que eu faço e muito mais. Né? Então, essa ordem em que os capítulos são organizados no Evangelho segundo o Espiritismo, ela também nos traz uma ideia, ela também nos traz reflexões. Então, é interessante que nós devemos também nos ater tanto ao conteúdo quanto à forma com que esse conteúdo é apresentado. Né? A forma traz uma mensagem. Bom, feita essa introdução, nós vamos então estudar o capítulo 5º, dos itens 24 ao 31. Né? Então vamos finalizar o capítulo 5º. E é interessante que nesses itens nós vamos ver vários aspectos, né, relativos, né, às aflições que os espíritos nos trazem por meio de suas instruções. São todas instruções dos espíritos. Tá? E é interessante que em cada bem-aventurança, Kardec seleciona, Kardec destaca, vamos dizer assim, uma virtude que precisa ser cultivada, aprendida, vivenciada. E no Bem-aventurados aflitos, nós vamos ver que a virtude em relação à qual é feito para nós o convite, né, para o cultivo, para a vivência, para
o esforço, né, é a resignação, né. Então vamos começar, né, com o nosso estudo. O item 24 ele se intitula A Desgraça Real. E é muito interessante, né, a maneira como o espírito amigo, que se chama Delfina de Girardin, é uma comunicação de 1861, né, como ela coloca, né, a questão da desgraça real. E é interessante a maneira como o título é colocada, porque se existe uma desgraça real, esse real ele se opõe ao aparente. Explicando um pouco melhor, né, essa diferença, né, entre real e aparente. Às vezes, na nossa visão ainda muito apegada às questões materiais, na nossa visão ainda muito apegada às questões do nosso mundo, né, às questões eminentemente humanas, né, nós vamos ter uma visão distorcida do que seja desgraça e do que seja felicidade. E é exatamente esse ponto que o Espírito vai trazer para nós. E o início do texto ele é bem interessante e já traz a tônica das reflexões propostas aqui, que eu passo a ler rapidamente. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, né? E que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. E é interessante, né? O espírito segue, né, nas reflexões, mas alguns pontos que nós poderíamos destacar são, são o ponto de vista por meio do qual nós encaramos aquela situação, né? Se nós encaramos, né, aquela situação unicamente pela ação em si, e não pelas consequências daquelas ações ou daquelas circunstâncias, nós podemos ter essa visão distorcida. Então, uma grande contrariedade pela qual nós venhamos a passar, vamos dizer, algumas dificuldades, né, que são comuns, infelizmente, né, cada vez mais comuns no nosso dia a dia, né? Alguma dificuldade financeira, né? Por exemplo, né? Então isso traz para nós, né, uma intranquilidade muito grande, né, um desequilíbrio até, né? E isso aparentemente, vamos dizer assim, olhando, né, com os olhos materiais, isso pode ser encarado única e exclusivamente como uma desgraça, né? Ao passo que, se nós, vamos dizer, né, eh, pedirmos inspiração, né, pedirmos ajuda, né, à nossa rede de apoio, né, aos nossos amigos, fizermos as nossas orações, arregaçarmos as nossas mangas. Nós sabemos que, né, existe uma situação muito difícil, né? Muitas pessoas estão passando, né, por dificuldades financeiras, né? Não estamos aqui menosprezando o sofrimento de ninguém, né? Mas o que nós estamos querendo ressaltar, é que, a par, né, das dificuldades pelas quais todos nós passamos, o o Pai, Deus, nos concita a todos, né, a ajudarmos aqueles que precisam, né? Deus também nos incita, né, a cultivar a paciência, a calma, né, a procurar ajuda, a pedir ajuda aos outros, né, a solicitar ajuda até àqueles que não conhecemos, né? Então, essa situação toda mexe com todos nós, né? E, e aos poucos, né, estamos nos dando conta de que só vamos, né, ultrapassar as nossas dificuldades com o apoio do outro, com o nosso esforço e com a confiança em Deus, com esse exercício da resignação, né?
Então, aparentemente, depois de alguns anos, né, essas situações difíceis, né, se bem enfrentadas, não com revolta, mas com calma, né, com tranquilidade, com fé e com muito trabalho, elas podem se tornar ocasiões para nós de grande crescimento, de grande amadurecimento. Então, aparentemente, o que era encarado como uma desgraça, na verdade, se tornou uma bênção. Ao passo que uma situação de muitas facilidades, uma situação de muita tranquilidade, ela pode se tornar, né, no futuro, quando nós venhamos a desencarnar, ou num futuro não tão distante assim, numa situação de sofrimento, numa situação em que nós vamos nos dar conta do desperdício, né, com que agimos, né, no diante de qualquer situação, ou no sofrimento que possa decorrer a partir da nossa inação, a partir da nossa inércia, né, causada por esse excesso de facilidades. Então, os olhos com os quais devemos encarar as situações são os olhos da alma, né, e não os olhos materiais. E o Espírito coloca aqui para nós que devemos muito mais nos ater às consequências das ações do que às ações propriamente ditas, para avaliarmos se se trata de uma desgraça real ou não, né? É muito interessante esse artigo. A seguir, no item 25, o item 25 se intitula A Melancolia, e é uma mensagem também de um outro espírito. E eu vou ler aqui o iniciozinho também, para nós termos aí uma ideia do que trata, né, este item. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É interessante essa pergunta, né, com a qual o espírito começa a comunicação, né? Então, às vezes, nós somos levados por essa sensação um pouco indefinida, né, de tristeza, né, de melancolia mesmo, né? Uma saudade indefinida, né? E que considera, né, que vai fazer com que a gente encare as coisas, né, do nosso presente, as dificuldades no nosso presente, com um certo amargor, né, com uma certa tristeza. Ele continua: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Então, o espírito está chamando a atenção, particularmente, àquela melancolia que é causada justamente por essa intuição, ainda que muito, vamos dizer, muito tênue, né? De que, segundo a qual nós sabemos, né, que o nosso espírito, né, que se encontra reencarnado, eh, ele se encontra limitado, né, nas suas funções, nas suas maneiras de se manifestar, né? Que o mergulho na carne representa essa privação de liberdade e que nós vamos encontrar a real sensação de felicidade, né, fora do jugo, né, fora do domínio da carne, né? E às vezes essa intuição que nós guardamos traz para nós essa sensação de melancolia, de tristeza. E é interessante, né, que o espírito chama a atenção, né, para nós de que ainda, né, que realmente o espírito, né, esteja privado, né, de uma liberdade maior, existe um motivo pelo qual nós estamos encarnados aqui. Nós estamos encarnados no nosso mundo. É, e que cada um
indistintamente, cada um de nós tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Missão essa que, se bem cumprida, vai nos trazer uma sensação de felicidade, ainda que parcial, e vai tornar a nossa estada, né, no nosso mundo menos penosa, menos amargurosa, porque nós vamos ter descoberto, nós vamos estar focados, vamos dizer assim, no nosso objetivo, na nossa missão. Seja ela auxiliar, apoiar a nossa família, ou nos dedicarmos a alguma causa, seja ela qual for, né? Então, podemos auxiliar, podemos contribuir para o bem-estar daquele grupo com o qual convivemos e até de grupos maiores, podemos fazer isso a todo momento, né? A todo momento são dadas oportunidades, né, para nós crescermos, né? Para que o universo nos mostre que é a lei de solidariedade que rege todos os destinos, né? Então, o afinco na missão, o afinco no esforço, né, do autoaperfeiçoamento, né, vai afastar essa sensação de melancolia, vai nos trazer uma esperança, né, para que, quando nós terminemos o nosso termo aqui, na nossa encarnação, nós possamos chegar à nossa pátria espiritual com aquela sensação de que o esforço foi feito, com aquela sensação do dever cumprido, ou seja, de modo que cheguemos em melhores condições e aptos para voos cada vez maiores, né? Bom, seguindo as nossas reflexões, nós temos aqui o item 26, que é muito interessante também. Ele se intitula Provas Voluntárias. O verdadeiro silício. Silício aqui sendo entendido como sofrimento, né, como mortificação, né, o verdadeiro silício, o verdadeiro sofrimento. Provas voluntárias. É interessante de nós esclarecermos aqui que quando nós temos, né, essas condições, nós participamos, né, do nosso planejamento reencarnatório. E nós encarnamos com provas e expiações designadas para nós, né? Mas essas provas voluntárias aqui se referem a provas escolhidas voluntariamente, assim, em acréscimo às com as quais nós já viemos com compromisso, né, voluntárias escolhidas aqui na Terra. Vamos ver o que o Espírito coloca, né? Esse ele não se identifica, ele se identifica só como um anjo guardião. E eu vou ler o iniciozinho para a gente entender do que se trata, né? Do que trata o item. Perguntais se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É interessante, né? Ele começa falando, né, que fazer essa pergunta, né, se cabe a nós abrandarmos as nossas próprias faltas, né, essa pergunta equivale, né, a outra semelhante, né? Se nós estivermos nos afogando, cabe a nós tentarmos nos salvar? É óbvio, né? E é interessante que ele termina, né, essa primeira reflexão com a seguinte frase: as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Ou seja, não só nós vamos enfrentar as dificuldades, né, com resignação, com paciência, como também elas também nos propiciam oportunidade de nos desenvolvermos intelectualmente a ponto de transformá-las, abrandando-as.
Ou seja, se nós temos esse poder, se nós, com a nossa própria ação, podemos abrandar, diminuir os efeitos de determinada prova, né, para nós, Deus quer que nós assim hajamos, né? Porque, na verdade, não se trata do sofrimento pelo sofrimento. Se trata do sofrimento, das provas, com o objetivo pedagógico, com o objetivo didático, de nós nos aperfeiçoarmos, de nós cultivarmos uma virtude. Então, se para chegarmos àquele objetivo, já temos a compreensão de que não precisamos passar por uma situação tão penosa quanto a inicialmente planejada, por que não? Nós vamos utilizar a nossa inteligência a nosso favor, né? Com esse objetivo benéfico. Porque não se trata, como falei, do sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta educativa apenas. Uma ferramenta como existem outras ferramentas. Se nós podemos nos utilizar de ferramentas mais brandas, mais amenas, para atingirmos o mesmo objetivo, cabe a nós perseguirmos essa meta, né? Então, às vezes, nós podemos vamos dizer assim, nos enganar a ponto de fazermos a seguinte conclusão: quanto mais dificuldades eu passar, mais bônus horas, vamos colocar assim, para nos referirmos ao termo utilizado, né, no livro Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, né, que é uma recompensação, né, pelos nossos trabalhos, pelos trabalhos, né, dos habitantes daquela colônia, né? Então, a lógica divina não é assim. Então, quanto mais eu sofrer, mais bônus hora, mais evolução vou ter. Porque não se trata, mais uma vez, do sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento é um meio, é uma ferramenta por meio da qual Deus propõe uma lição para nós. Se nós, né, pelo nosso livre-arbítrio, conseguirmos atingir aquele objetivo sem passar pelo sofrimento, cabe a nós assim agirmos. Tá? É muito interessante esse ponto, né? Porque senão nós somos levados a construir sofismas, né? Sofisma na filosofia é um recurso, né, por meio do qual, a partir de deduções, nós inserimos nessas deduções uma ideia falsa e, a partir daí, vamos ter conclusões falsas, né? Um sofisma muito interessante, do qual não me esqueço, claro, né, que ele é com fim pedagógico, né? E estava presente num livro de sociologia quando nós estávamos estudando, né, introdução à sociologia, e é anedótico, né? Mas é interessante para nós entendermos. E esse pensamento aqui das provas voluntárias, ele guarda relação com esse sofisma aqui, em que muitos de nós poderíamos cair, mas o Espírito aqui esclarece, né, como as coisas são vistas, né, sob o ângulo de Deus. Então vamos aqui. A primeira afirmação, né, que nós podemos utilizar é: Deus é amor. Acho que todo mundo concorda em relação a isso. E aí nós utilizamos uma outra frase, uma outra afirmativa, que vem, né, de um ditado popular, né? O amor é cego. Bom, se admitirmos que as duas frases, né, são corretas, né, e acrescentarmos mais uma, que o cantor Stevie Wonder é cego, qual é a conclusão que poderíamos ter? Que Deus é Stevie Wonder. É interessante, né? Em tom de brincadeira, mas é interessante que o sofisma
ele se encarrega justamente disso, de inserir, né? É o nosso mecanismo de raciocínio que insere, né, ideias falsas para nós chegarmos a conclusões falsas. E aqui, essa questão das provas voluntárias, o anjo do guardião, né, que o espírito que assim se identifica, ele nos esclarece e afasta, né, do nosso pensamento qualquer tentativa de sofismar a esse respeito, né? Quando ele nos coloca que cabe a nós desenvolvermos a nossa paciência, a nossa resignação, né, na passagem das provas, mas também a nossa inteligência, para que nós possamos, na medida das nossas capacidades e na medida do nosso merecimento e na medida da permissão de Deus, que nós possamos abrandar os nossos próprios sofrimentos. Questão 27, que é outra bem interessante, que nós já falamos aqui sobre a 26, fala das provas voluntárias, né, infligidas, né, a nós mesmos, né? Agora, o item 27, ele se intitula por uma pergunta: dever-se-á por termos as provas do próximo? E o espírito, aqui, Bernardino, o espírito protetor, ele começa com uma pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus? Desculpa, vou reler. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? É interessante. Novamente vem a questão do sofisma. Num trecho aqui, o Bernardino coloca: pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Então, vamos então aqui fazer justamente a comparação com o sofisma, né? Vamos lá. Qual é a afirmação inicial? Nós devemos passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações, né? Aí vem um conceito, vem o conceito falseado, né? Vamos colocar assim, né? Se as provações e as expiações não forem passadas exatamente nas condições, né, dentro das quais elas foram planejadas, elas não surtem o efeito desejado. Logo, eu não posso fazer nada nem para mim, nem para o outro, para aliviar o sofrimento dele. O que é uma conclusão falseada, né? Porque já o espírito anterior já nos orientou que essas circunstâncias pelas quais passamos servem para nós desenvolvermos tanto a nossa paciência e resignação, como a nossa inteligência, para, né, se estiver no nosso alcance, né, abrandar o sofrimento pelo qual nós estejamos passando. E quando nós refletimos em relação ao outro, a conclusão não pode ser diferente. Nós devemos fazer a todo momento tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar, para diminuir o sofrimento alheio. Quem sabe se Deus, na sua misericórdia, na sua suprema inteligência, não nos designou a nós para sermos esse elemento de alívio, de conforto. Disso não sabemos. Não podemos sondar, ainda não temos capacidade de sondar os desígnios de Deus. Então, sabe-se lá se nós, dentro das circunstâncias que se apresentavam, éramos os instrumentos escolhidos
para contribuir para o alívio, para o consolo daqueles que estão ao nosso redor? Então, sempre, em momento algum, é interessante que o Espírito coloque, eu vou até fazer essa... Vou ler aqui essa frase, essa conclusão, que é muito interessante e a mim me marcou, né? Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Deus não quer, nunca nos designou esse papel de justiceiros. O que Deus quer é que nós sejamos agentes da sua misericórdia e não da sua justiça. Então, a todo momento, o convite é para nós auxiliarmos aqueles que estão no nosso raio de ação. Tá? E ainda nesse caminho, tem uma questão aqui proposta e respondida por São Luís com muita propriedade, e é uma questão muito séria e até interessante, que nós tratamos exatamente desse assunto no sábado passado com os jovens do primeiro ciclo da Juventude Espírita Abel Gomes. Juventude Espírita da nossa casa, do Grupo Espírita André Luiz. Aproveitamos para fazer aqui, né, a propaganda das atividades. Tanto a Juventude Espírita Abel Gomes, quanto a Escolinha de Evangelização Espírita Gamaliel, estão com as suas atividades, né, normais, em caráter online, em caráter virtual, né? E estávamos tratando justamente da questão da eutanásia, da visão espírita a respeito da eutanásia, que é traduzida por essa pergunta aqui: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? São Luís começa com a seguinte situação. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Mais uma vez, é interessante isso. Mais uma vez, se nós encararmos a questão pelo ponto de vista estritamente material, estaremos sofismando, porque a questão como foi colocada é justamente o argumento de que muitos se utilizam para adotar esse tipo de conduta, né? O de aliviar, né, o sofrimento daquele irmão que se encontra hospitalizado numa situação de saúde muito grave, irreversível, né? Então, pensamos de maneira limitada, né, de maneira muito material, que a abreviação da vida pouparia aquela pessoa de muitos sofrimentos. E é interessante o que São Luís traz de material para a nossa reflexão, que eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, que é extremamente rico. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Quem somos nós, né, para entendermos, para sondarmos os desígnios de Deus? Não pode ele, Deus, conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então é interessante aqui que ele coloca, São Luís já coloca para nós aqui, e é muito interessante, né, em relação àquele dito popular, né, que Deus põe e Deus dispõe, né? O Senhor da vida é Deus. E isso, quando nós estamos colocando aqui, nós estamos tentando colocar com muita empatia,
né, pelo sofrimento alheio, porque nós não imaginamos, de fato, nós pessoalmente não imaginamos o sofrimento, né, que deve ser principalmente, né, para a família, né, estar convivendo, né, com um determinado ente querido, né, numa situação muito precária, hospitalizada, quando ele ainda não, quando ele não consegue mais responder aos estímulos externos. Então é uma situação muito difícil, mas muito mais difícil para os que estão vivendo do que propriamente para aquela pessoa. Por quê? E é o que São Luís coloca aqui para a gente. Não, a gente não sabe, vamos dizer, o corpo daquela pessoa está, vamos dizer assim, em estado vegetativo, né? Mas o espírito não. O espírito pode estar em franca atividade. E a gente não sabe se aqueles momentos, se aquele repouso forçado para aquele espírito que ainda se encontra ligado àquele corpo, se esses momentos não estão servindo para ele de profundas reflexões, de arrependimentos sobre determinadas atitudes na vida. Então, Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, quando ele aborda, né, não só a eutanásia, mas várias outras questões, né, em relação à morte, ele, em alguma de suas páginas, ele faz a seguinte citação, né, de que o sofrimento, a dor, né, principalmente nessas, e a gente percebe isso mais nitidamente, né, nessas situações mais extremas, né, como essa aqui, retratada pela questão da eutanásia, né, é, em que a pessoa se encontra em estado vegetativo, em coma, que esse sofrimento é tratamento de beleza para o espírito. A gente não sabe que tipo de transformações que aquela criatura, pelas quais aquela criatura está passando naquele momento, em que ela não tem que se preocupar com questões materiais, né? A vida material dela está reduzida ao mínimo necessário, né? E que tipo de reflexões, que tipo de inspirações, já que aquele espírito não está, né, tão subjugado pela matéria, né, aqueles laços estão mais afrouxados, então ele pode receber, né, com mais vivacidade, com mais, com mais força até, né, a inspiração de seus amigos espirituais, de seus anjos da guarda, de seus guias protetores, não é verdade? Então, por mais difícil que a situação seja, e ela é difícil, né, o convite de São Luís é justamente, né, para nós olharmos pela perspectiva espiritual das circunstâncias pelas quais nós passamos, ou seja, pela consequência dos atos e não pelos atos em si, como já falamos, né, nos itens anteriores, né? Para nós termos, ou vamos dizer assim, nos apropriarmos da grandeza, né, do benefício que pode daí advir se nós sofrermos bem, né? Se nós passarmos com resignação por aquela dificuldade. Seguindo, ainda com São Luís, nós temos os dois itens aqui, 29 e 30, né, que tem o mesmo título, Sacrifício na Própria Vida. E São Luís propõe a seguinte pergunta, né? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? É interessante. Quer dizer, o dar um sentido para a morte dele, e ele tem, né, a vontade, né, de dar cabo da própria vida, né? Então, ele ser empregado, ele procurar, né, um campo de batalha, né, dar um sentido um pouco mais nobre, isso será isso reprovável? Será isso meritório? Novamente, a régua
que a doutrina espírita, a régua que a visão espiritual das coisas nos propõe para analisarmos essa questão é a intenção e não a ação em si. Qual é a intenção? Se a intenção é dar cabo da sua própria vida, nós estamos, vamos dizer, nós estamos requerendo para nós o papel que cabe a Deus. Então, isso é uma conduta reprovável, né? Esse desgosto pela vida, por alguma circunstância penosa pela qual venhamos a passar, ele é fruto de uma rebeldia contra os desígnios divinos, né? Então, mais uma vez, a régua, a referência que a visão espiritual das coisas nos propõe é que nós analisemos a consequência dos atos e não os atos, a intenção e não a ação propriamente dita, né? Para nós analisarmos se há mérito ou não, né? Naquilo a que nos propomos, né? Agora, São Luís faz uma outra pergunta que é diferente, no item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente, ou seja, né, que está ali, né, às vistas, né, na proximidade, para salvar a vida, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o ato ser considerado suicídio? Vou até ler aqui a primeira frase de São Luís. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Não é verdade? Então, às vezes, né, por um desejo, por um esforço extremo, né, de altruísmo, nos colocamos em risco para proteger aqueles a quem amamos, né? Então, isso, quando a intenção é a de proteger, né, isso não é considerado um suicídio. Isso é um sacrifício meritório. Não é um sacrifício reprovável aos olhos de Deus. Tá? E o último item que nos cabe se intitula Proveito dos sofrimentos para outrem. E também é respondido por São Luís. São Luís responde a seguinte pergunta: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem, a outras pessoas? E aí, mais uma vez, né, São Luís apresenta para nós a perspectiva espiritual, né? E ele divide essa contribuição, né, que o bem passar as dificuldades, né, pode trazer para as pessoas que estão ao redor em duas vertentes. A contribuição material, né, para aquele sofrimento é se por aquele sofrimento, por aquele devotamento, a pessoa está contribuindo para o bem-estar da sociedade, vamos imaginar aqui, e é um exemplo mais do que oportuno, né, esses cientistas que abnegadamente estão estudando sobre as vacinas contra o Covid, que estão envolvidos na produção das vacinas, com certeza eles estão abdicando de momentos de convívio com seus familiares, com seus amigos, momentos de lazer em benefício da comunidade. Então, esse tipo de sofrimento, os outros, os demais se beneficiam? A resposta, né, é óbvia, né? Todos nós nos beneficiamos, desde que esse sofrimento tenha por objetivo contribuir para esse bem-estar, né, material. Mas, além disso, existe uma contribuição moral, pelo exemplo que essas pessoas dedicadas oferecem para todos nós, servindo-nos de estímulos para que nós também possamos agir muito mais pensando no próximo, né, do que em si mesmo.
tá? É muito interessante, né, essa questão e que é muito oportuna e muito atual, né, nos nossos dias. Sendo assim, nós terminamos então o capítulo 5º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante. Nós recomendamos de coração que cada um, né, dos irmãos que estão assistindo à palestra, que eles possam, né, na tranquilidade dos seus lares, né, com muita calma, com muita tranquilidade, né, com muita serenidade, ler essas páginas de estímulo para nós, porque a cada vez mais que nós lemos, né, entramos em contato, né, com essa boa nova, mais a nossa psicosfera ela vai se modificando para melhor. Então, meus irmãos, muita paz para todos nós, muita serenidade, muita resignação, né? E que estejamos sempre atentos aos convites do Mestre, né? Que aparecem, né, no nosso caminho a todo instante, né? Seja ele para sermos mais tolerantes, para sermos mais confiantes, né? Para prestarmos aquela palavra amiga àqueles que necessitam, ou para sermos os ombros daqueles que precisam de um apoio nosso. Enfim, as oportunidades, né, de auxílio, de contribuição, são inúmeras, mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, para identificarmos essas oportunidades. Então, muita paz para todos nós e que Jesus nos acompanhe.